Oi, gente! Hoje o Agora Pode está no clima da comédia, da cultura cuiabana e, é claro, da reinvenção. O nosso convidado de hoje é o ator, humorista, roteirista, produtor cultural, que é dono de vários personagens, né? Como Xodito, Wailon, Nuca de Cobra e Compadre Nenê. E agora se prepara para um novo ciclo através do projeto Capivara Play. Seja muito bem-vindo, Thiago Mourão. Obrigado, Gabi. Obrigado por você que está assistindo a gente aqui. E tô muito feliz de estar aqui e tô à disposição para você tirar todas essas dúvidas, esses pormenores aí desse universo. E é isso, agora pode, né? Thiago, você começou no teatro, né? E hoje transita por várias vertentes, da internet ao audiovisual. Como foi essa transição e o que te move a explorar tantos formatos? Olha, o teatro ele fez parte da minha vida mesmo desde muito cedo. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei numa faculdade de comunicação. E eu acho que a grande sorte, eu diria, sei lá, talvez batalha, sacrifício mesmo, foi de levar o teatro junto comigo. Embora eu precisasse trabalhar em outros lugares, né, me especializar na minha profissão, o teatro sempre fez parte. E chegou em determinado momento que todo aquele conhecimento e bagagem que eu tinha adquirido, ele não foi desperdiçado, ele foi aplicado, né, numa coisa só. E hoje eu misturo todos esses universos, principalmente do audiovisual, porque fazem parte da minha formação e porque, felizmente, eu consegui... É um diferencial, né? Eu consegui conduzir o teatro na minha vida, né, até esse momento. Ai, que legal. E seus personagens, né, carregam muito da identidade matogrossense. Como foi esse processo de criação e qual a importância de representar a cultura daqui? Olha, quem veio antes ali, que foi Lio Arruda, Nico Ilau, o próprio Romeu com o Totó Bodega, os grandes mestres ali do Rasqueado também, do Lambadão, todas essas figuras foram uma inspiração para mim enquanto artista, mas eu nunca tinha tido a pretensão de ser um personagem cuiabano, de ser um personagem regional, de ficar reconhecido por isso. Então, o Xodito, que foi o primeiro, né, que eu diria que é o carro-chefe, ele surgiu espontaneamente ali na faculdade, num exercício que eu fui fazer e num trabalho que eu fui apresentar. Eu acabei criando ele especificamente para apresentação. Nossa. E a partir dele nasceu e foi um sucesso, assim, sabe? E aí foi no momento que eu tava voltando a fazer teatro, tinha parado para estudar pro vestibular, e aí na faculdade eu retomei e levei ele para os palcos. E aí foram anos ali de apresentação, de aperfeiçoamento, de imersão nesse personagem, né? Eu costumo dizer que a gente, quando cria um personagem, a gente passa por uma ruptura em determinado momento, que é de pensar como um personagem em qualquer situação, de viver o personagem, né? No teatro a gente tem um roteiro que a gente sempre segue. Sim. Então você estuda ele, você prepara as piadas ou, né, enfim, um enredo, e você sempre se apresenta dentro daquele nicho. E aí quando você começa a colocar o personagem em situações inusitadas, desconfortáveis e tentar viver essa experiência de ser o personagem naquele momento, você começa a adquirir profundidade com ele, né? Então eu passei anos ali fazendo esse exercício com o Xodito, sabe? Indo em lugares como essa cerimônia, enfim. E aí eu acho que ele adquiriu muita bagagem no decorrer desse tempo todo. Aí quando veio a pandemia, era um momento que eu tava parado um pouco com os palcos, com os projetos. E aí decidi retomar com a internet. E foi quando eu fiz essa transição ali do Xodito palco, né? Teatro, pra rede social. E abriu uma outra possibilidade pra mim, abriu um outro universo. Que a partir daí eu fui criando outros personagens, como o Wailon, o próprio Nenê, que é um personagem só de voz, né? O Nuca de Cobra. Qual que é o estilo do Nuca de Cobra? Era o Nuca de Cobra, ele entrou num... Por que Nuca de Cobra? Foi um apelido. Foi um apelido num grupo de WhatsApp que eu tinha, de uns amigos. E um deles, o Luiz, falou assim que... o tio dele tinha um cara no bairro que chamava Nuca de Cobra. Eu achei esse apelido assim muito engraçado. Cabuloso, assim, sabe? Né? E aí eu tinha uma ideia de criar um personagem que fizesse um conflito com o Wailon ali em determinado momento, que o Wailon é um personagem folgado, meio medroso, né? E o Nuca seria aquele cara que quando a gente, principalmente menino, né? Quando vive na adolescência, no colégio assim, anda geralmente com alguém mal encarado porque
tem medo de não andar perto. Sim. É ruim com ele, mas é pior distante, né? Sim. Então o Nuca de Cobra faria esse perfil. E aí eu busquei elementos assim que traduzem a época que eu vivi mesmo. Então o Nuca de Cobra, ele é um cara meio roqueiro, ele é caladão. Roqueiro cuiabano. É, desses caras que frequentavam caverna. Você chegou a uma vez só. É basicamente isso. Sim. Mas o legal é isso, assim, a possibilidade de explorar a profundidade dos personagens. Não só vídeos curtos de humor, mas assim, criar histórias que se conectem com a vida das pessoas. Sim, ai que legal. E assim, os personagens, além de engraçados, né, eles também têm são críticos, né, em relação à sociedade como um todo. Como você equilibra o humor e a reflexão nos seus shows aí, nas suas apresentações? É uma linha bem tênue, né? A gente vive um momento assim de dificuldade de assimilação dos discursos, de muita briga por narrativas e tal. E eu tento me ater a determinadas pautas que fazem parte tanto do universo do personagem quanto coisas que eu acredito também. Por exemplo, vamos falar sobre o meio ambiente. O Xodito é naturalmente um ribeirinho, um pescador, né? Alguém que defende as belezas do Pantanal, defende a própria cultura. Então tudo que tiver atrelado a esse universo, eu vou buscar defender como personagem também, sabe? Sim. Acho que tem um pouco disso, né? O Ailon, ele tem um estilo de vida, sei lá, mais livre, ele é mais jovem, ele é menos desprendido de preconceitos. Então eu vou lidar com essas narrativas, que eu também acredito como pessoa, na construção dos personagens, né? Sim. E aí a gente tem coisas pontuais que acontecem que acabam refletindo como uma alfinetada num texto ou outro, né? E aí que eu acabo criando quadros específicos para fazer isso, para tecer esses comentários. Né? O quadro de política, né? Ou de notícia e de informação que eu tô fazendo agora, ele tem um pouco disso. As próprias sketches dos personagens ali tem um pouco disso. Então, o Ailon, ele já... Sei lá, teve uma época que ele começou a usar cropped porque tava na moda usar cropped. Entendeu? Mas sabe... Você pega esses assuntos da atualidade e coloca aqui. É isso. É isso, coloco na vida dos personagens e brinco um pouco com essa forma. Uma forma de fazer refletir, né? E eu acho que o humor tem esse alcance, né? Sim, você consegue chegar em mais gente, né? De uma forma mais tranquila. E qual desses personagens te desafia mais e o porquê? Cara, eu acho que o Xodito, ele me desafia mais, porque eu preciso... E ele é o mais antigo, né? Ele é o mais antigo. E ele é como se fosse o capitão desse time de personagens que eu tenho, que fazem todos parte desse universo. Sim. Vai lá. Chamou, tio. Boa tarde, né, ué? Você é hora de se acordar, rapaz. Primeiramente, bom dia. Você não vai limpar a cidade lá? Você falou que ia, que não sei o quê, que ia em tio de Maurício Matar, que ia limpar a cidade, que ia fazer tudo. Veja, tio, mas não vai ter como, não. Não, então você vai lá limpar. Ah, tô de boa, o pessoal já tá cuidando lá. E ele, de alguma forma, ele costura tudo, né? Ele precisa conduzir as histórias, ele precisa estar presente. É o personagem que as pessoas daqui mais se identificam. E é um personagem que exige muito, porque eu tenho sempre que buscar uma forma de inovar com ele, né? Porque é um personagem muito antigo, então... Quanto tempo, assim, mais O Xodito já tem 20 anos que eu faço Xodito. Eita, bastante, é muito né? tempo, né? E as pessoas precisam sempre ver esse ar de novidade nele pra não enjoar também, né? Eu mesmo enjoo às vezes, assim, sabe? Eu acho que um lance, um segredo, assim, pra tentar sempre inovar é você enjoar primeiro que todo mundo do que você faz. Sim. Então, às vezes, eu me saturo um pouco e fico ali num caos criativo, tentando sair com uma coisa nova pra fazer o personagem ganhar mais força e mais vida também. Nossa, isso é difícil, né? Tem que estar sempre se reinventando. O tempo todo é complicado. O Xodito, né, no teatro, eu fazia antes um texto que defendia a natureza, aí depois eu passei a me envolver mais com as questões do linguajar, da cultura, que é o que o Xodito faz. Aí eu inseri a música no universo dele. Então eu fui estudar viola de coxo para compor na viola de coxo. Aí fiz uma saga do Xodito, o cantor de lambadão. Aí ele estreou Morena do Baguncinha.
e tal. Então. Aí, na rede social ele virou um influenciador, aí ele virou narrador, aí agora ele também virou um comentarista de notícia. Faz de tudo um pouco. Né? Esse Xodito é demais. E falando, né, da música, né? As músicas Morena do Baguncinha e Hortelã com Menta também foram bem recebidas pelo público cuiabano. Gostaria que falasse um pouco sobre essas canções e se vem mais por aí. Vem mais. Eu tenho mais canções escritas, só não estão produzidas ainda. Foi um processo que eu acabei interrompendo. Comecei a produzir um disco durante a pandemia, mas aí vieram outras coisas que foram tomando uma proporção muito grande, como a narração mesmo, né? E que ocuparam meu tempo e eu acabei deixando esse projeto um pouco de lado. Mas Morena do Baguncinha, que é o carro-chefe, assim, também, nessa parte musical, toca até hoje nas rádios, as pessoas gostam muito, né? E virou um símbolo, né? A música explodiu. É muito, muito gostoso, fico muito feliz com o resultado disso. Hortelã com Menta foi uma música mais com ideia de ser hit de carnaval, com dancinha, com uma coisa, né, um pouco mais de movimentar o corpo. Mas eu tenho algumas outras canções e que eu quero produzir e também escrever novas, assim. Acho que é um universo a ser explorado ainda. Sim, verdade. E agora vamos falar um pouco sobre esse novo ciclo, né? Quando você limpou suas redes sociais, todo mundo achou que você estava encerrando a carreira. Como foi viver essa trollagem com o público? O pior é que não foi uma trollagem, assim, porque... parte desse conflito foi real, né? Foi verdadeiro. Eu queria inaugurar um novo momento, né? E aí, claro, assim, a gente na rede social a gente precisa chamar atenção, criar uma estratégia, né? E justificar depois. Não adianta você chamar atenção e não fazer nada com isso depois. E, né, fazer... isso seria uma trollagem, né? Mas, na verdade, eu tentei ali criar uma expectativa com as pessoas de que algo vinha e que realmente, de fato, aquilo marcaria um novo momento na minha trajetória. E foi isso que eu entreguei ali, né? Com essa ideia de fazer os personagens viverem com mais presença digital do que antes nas minhas redes. E daqui a um tempo, eu ainda tô nessa migração, mas daqui a um tempo utilizar as minhas redes pessoais com projetos que talvez não dialoguem tanto com o universo dos personagens, mas aí com o Capivara Play, o universo dos personagens vai estar lá, eu não preciso mais interromper ele, né? Que as redes sociais fiquem mais para você como profissional, seria isso, né? O foco. Ah, entendi. Esse foco. E o que te motivou a criação do Capivara Play e o que o público pode esperar dessa nova fase? Então, o Capivara Play foi um lugar para isso, para eu explorar outras formas mais presentes de ter os personagens. Eu tenho um processo de pesquisa ali pessoal com os personagens, que é criar uma rotina para eles como se fossem pessoas reais. Né? Então, eu misturo muito realidade com ficção e faço as pessoas embarcarem nisso, sabe? Com as histórias. Eu fiz uma agora na Páscoa, que o Ailon, ele saiu por um rolê apocalíptico com o Carlinhos, que é um anão também daqui. Nossa. Que é super famoso e super querido, assim. Ele é muito divertido. E na história, ele e o Ailon são amigos. Então eles saíram por um rolê, pegaram uma saveira emprestado. Aí foram parados numa blitz, estavam bebendo e tudo, sabe? E a ideia era fazer tudo isso parecer muito real mesmo, para embarcar as pessoas, né? Nisso. Essa é uma das ideias, né? E a outra também é usar esse lugar, o Capivara Play, uma plataforma mesmo de conteúdo, para abrigar outros produtores de conteúdo que queiram também encontrar esse espaço, sabe? De produção, de entretenimento, de humor. Então é um lugar que eu pretendo mirar como uma TV mesmo. Daqui a um tempo. O palco cresceu, é basicamente isso. É isso. E essa ideia, né, de dar mais profundidade para os seus personagens é super interessante, mas esse espaço também terá temas sérios. Como pretende abordar isso? Olha, depende do tema sério. Assim, quando se tratar de uma crítica social onde o humor consiga entrar com a informação ou com uma denúncia, eu acho que é válido. Mas eu ainda não penso assim em fugir desse universo do humor, do entretenimento, assim, sabe? Da coisa que os personagens entregam ainda, sabe? Eu acho que é isso, mas talvez, né, com o crescimento disso, a gente abra outros espaços também, né? E o Capivara Play, assim, tá pronto, o pessoal já pode conferir? Como que tá sendo esse processo? Tá no Instagram, já foi lançado.
Eu tenho uma parceria agora também com o Grupo Gazeta, né? Onde eu entrego um boletim de notícias diário para as rádios, para a Rádio Cultura, Rádio Vila Real e a Rádio Gazeta. Com os próprios personagens. Com os próprios personagens, com o Xodito e com o Nenê. E as pessoas podem conferir as notícias que estão rolando em Cuiabá, em Mato Grosso e no Brasil, através desse boletim diário. E toda sexta-feira também eu trago meio que um resumo da semana ali, com o Xodito, no caso, né? Ao vivo no programa Balanço Geral. Massa. E assim, vamos falar sobre o futuro. Eu queria saber qual é o seu sonho, seu projeto. Você tem vontade de fazer uma turnê nacional com humor? Como que anda isso aí? Olha, eu tô me preparando para uma turnê por Mato Grosso com um personagem, né? Acho que o Xodito, ele tem muito esse universo mesmo pantaneiro, regional, que eu preciso explorar ainda aqui. Eu explorei pouco. O Ailon, ele já tem um pouco... Eu tenho um stand-up do Ailon também e já tem um pouco mais dessa linguagem abrangente. Eu já apresentei em São Paulo com ele e tal, mas nunca planejei uma turnê. Eu acho que nesse momento o meu foco tá no Capivara Play, mas isso tá no radar, sabe? Então assim que eu conseguir me organizar e pensar nessa próxima etapa, eu acho que sim, eu quero circular com os personagens, com o show, porque quem vem do palco, né, tem sempre que voltar. Verdade. E essa por Mato Grosso que seria especificamente com o Xodito. Legal. Com o Xodito. E tem previsão de quando? Eu espero que saia entre o final desse ano e o início do ano que vem. Beleza. Planejar fazer 20 cidades aí em Mato Grosso. Nossa, então, vai ser legal. Uma turnê longa. E o pessoal precisa disso, né? Precisa sair e ver personagens que são regionais, assim, né? Eu acho que, de uma maneira geral, a nossa cultura precisa sempre ser fortalecida, né? A gente acabou, enquanto sociedade, acomodando um pouco com o conforto que a rede social traz. Sim. Né? Você assistir o que você quer ali, aquele trecho, você procura, você encontra e você acaba, né, ficando um pouco com preguiça de ter uma experiência fora da rede. Sair de casa. Sair de casa. E não tem comparação, gente. Não tem comparação. Quando você vive uma experiência dentro do teatro, é muito superior, sabe? E é algo que te conecta com todos os outros sentidos, né? Sim. Do seu corpo. Então, vale a pena você fazer isso. Eu acho que trazer uma turnê pro personagem e ajudar a fortalecer a nossa cultura dessa forma é uma missão, assim, um desafio que eu quero enfrentar ainda. E é uma pesquisa, né? Que você vai em vários municípios, então você pode pegar um pouquinho de cada lugar e ver como funciona, né? Sim, também, né? A gente se depara com diferenças culturais, né? Que a gente precisa se adaptar. Verdade. E para fechar, qual conselho você daria para um jovem artista que quer criar conteúdo autoral e com identidade regional? Cara, estuda teatro. Tente viver isso, sabe? Tente fazer uma oficina, tente fazer experiências. Qualquer que seja o grupo que você tenha a possibilidade de entrar, de se apresentar, de se conectar com as pessoas, faça isso acontecer. Mesmo que seja por uma experiência própria, assim, sabe? Pra adquirir uma bagagem, né? Ter experiência. Mas leia, sabe? Estude mesmo, para que você tenha consciência do que você está fazendo. Tem muita gente que hoje faz um conteúdo, mas não tem ideia de como fazer um roteiro. É raso, né? É raso, né? E às vezes quer dizer algo, mas não sabe. Então, isso tudo precisa de estudo, precisa de bagagem, precisa de erro, né? Sim. Então, você precisa se permitir, se submeter a isso. E óbvio, né? Ir fazendo. Eu acho que a prática é o que leva você à evolução mesmo. Sim, verdade, gente. Aí, o conselho, né, para quem quiser seguir essa carreira. Mas, por enquanto é isso. Thiago, para quem quiser acompanhar você, acompanhar seu trabalho, quais são suas redes? Pode procurar aí, capivara.play no Instagram, no TikTok também, sintonizar nas rádios. E na minha rede social, Thiago Mourão, ali eu comunico também tudo que está acontecendo. Beleza, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, tô sempre à disposição aí, um prazer. Obrigada. Gente, por enquanto é isso. Para mais informações é só você continuar acessando o Lê Agora e também as nossas redes sociais. Até mais.